Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da tarde de gestão de patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 31/10, último dia de outubro. Bom, o Boletim Focus, né, o último, saiu agora há pouco, né, final de 2022. Uau! Já estamos aqui uma semana. A gente vê que acho que erraram alguma coisa aqui, né? Ou não. Primeira semana de revisão para cima. Interrompeu a sequência de quedas que havia constantemente a gente vinha registrando. Agora passamos a ter a primeira semana de revisão para cima, expectativa de aumento de inflação para o IPCA. A gente tem o PIB, ficou estável em 2,76, né? O câmbio estável em 5,20 e a Selic estável em 3,75 para o final desse ano. A gente via com uma sequência muito forte de revisão para baixo do IPCA, então, evidentemente que haveria uma pressão e que pudesse ter um limite, né? É, Esperava apenas que viesse, primeiro, antes de uma revisão para cima, uma estabilidade, né? Esperar um pouco para ver o que aconteceu, ainda mais com o IGPM, que veio com uns dados interessantes no mês passado, na semana passada, e então eu esperava pelo menos uma acomodação e aí assim a gente poder ter uma revisão para cima se fosse o caso. Mas esses são os números, então a gente já passa aqui num momento onde de uma sequência muito frequente para baixo, a gente começa a ter um repique para alta aqui. Vamos ver até onde vai. E PIB, né, a gente sobe, platô, sobe, agora mais uma vez platô aqui em 2,76, né? Bom, narrativas do mês, evidentemente, a gente segue com inflação, né? Saiu aqui inflação na Europa, veio muito mais forte. Opa, perdão, aqui na Europa veio muito mais forte do que o esperado, níveis elevadíssimos, taxa de juros muito baixa, então ainda há um diferencial de taxa e inflação que deve fechar. E eu não podia deixar de comentar, evidentemente, das eleições aqui no Brasil, né, onde a gente volta a ter uma linha de pensamento mais centralizadora, mais pró-Estado, mais inchaço da máquina pública, e voltamos aí às pautas mais de demagogia e umas pautas mais voltadas ao paternalismo, né? Então, esse aqui é o resultado. Isso, sem sombra de dúvida, muda completamente a visão do mercado. A gente já está vendo isso, o ajuste que está tendo nos principais ativos, que deve acontecer hoje na nossa bolsa. E, porém, a gente ainda tem uma composição de Senado e Câmara muito, muito diferente do que havia anteriormente. Porém, enfim, é, gostaria de ter fé no homem e saber que esse homem ele é incorruptível e, e fiel à sua honra, né? Fiel à sua ideologia. Vamos ver, né? Eu espero estar errado. É, ainda preciso, acredito que ainda pode haver esperança. Mas, de qualquer forma, eu entendo como uma coisa extremamente negativa para quem quer uma independência, um mercado independente, esse tipo de resultado aqui, né? A gente já viu no passado o que aconteceu e, como já dizia Einstein, né? É meio maluco você querer algo diferente de uma coisa igual, né? Então, cometemos mais uma vez o mesmo erro. Bom, no mercado lá fora, a gente tem os resultados aqui dos ativos, né? 30% veio pior, 70% veio melhor, então relativamente melhor. Guerra na Ucrânia entrou num novo estágio, né? A gente vê a Rússia bombardeando a Ucrânia em pontos importantes, então aumentou a tensão por lá. E em relação à Covid também, na China, né? A China que tem essa política de Covid zero, segue ainda em alguns lugares com Covid zero.
e, portanto, impactando o mercado como um todo. Aqui a gente tem as agendas, né, na sexta-feira. A gente vê aqui o IPC na Alemanha, enfim, também forte, né? A gente vê alguma coisa, indicador de PIB no Canadá, veio relativamente em linha, veio em linha. A gente vê vendas pendentes nos Estados Unidos, uma queda bem mais forte do que esperado. No dia de hoje sai aqui o IPC e o PIB da zona do euro, então a gente vê aqui os 10,7 que eu já mostrei anteriormente. O PIB veio ligeiramente, não, esperava uma alta de 1% no trimestre, veio 0,2%, então realmente um PIB aí bem mais fraco do que o esperado. Bom, ficar de olho, nada sobe em linha reta, assim como nada cai em linha reta. Começou uma semana, depois de 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas de alta lá fora, né? Importante a gente acompanhar, 4 no Dow Jones, 2 no S&P, 2 no Nasdaq e 2 no Russell 2000. Então, vamos acompanhar. Aqui a gente vê que subiu muito mais rápido, né? Mas também é uma amostra de 30 ações muito pequenas, né? E aí a gente precisa acompanhar e ver como é que vai acontecer esse movimento. E dado o ritmo de inflação lá fora, eu entendo ainda que a gente vai ter uma correção para baixo. Nikkei segue voltando a querer ficar nessa região aqui, a zona do euro, né, ficando aqui novamente, tentando entrar nessa região aqui também novamente. Né? A gente pode fazer aqui assim um euro, né? A Alemanha, né? DAX. E o VIX aliviando bem, né? Aliviando bem, ficando próximo do 25, uma queda importante. Vamos ver o quanto que isso aqui vai se perdurar nessa região aqui de baixo. O petróleo aliviando para baixo, é importante para a inflação no mundo. Né? E eu tenho com a expectativa que o petróleo volta aqui a casa dos $100. É extremamente positivo ver essa realização do petróleo. Por um lado, reduz a pressão sobre inflação. Por outro lado, evidentemente, a gente percebe que menos petróleo na economia significa uma produção menor, né? Então, a gente vê um cenário dúbio aqui. Eu entendo que inflação nesse momento é pior do que crescimento. Né? A gente vê os bonds aqui americanos, de uma certa maneira, reagindo por enquanto, né? Mostrando que talvez a abertura da taxa de juros foi meio exagerada. Pode ser que agora a gente tenha um fechamento de taxa de juros, o que seria positivo, embora não acredito que isso vá acontecer ainda. Por quê? Porque a inflação está alta, está elevada, e eu acredito que o Fed deve seguir com altas, o ritmo de altas de taxa de juros. Portanto, então, acho que o movimento de lá não terminou, e isso vai impactar certamente nos bonds e tanto nas ações. China. Na China, a gente teve minério de ferro caindo 4,1, começou a semana já com uma queda nesses patamares aqui. Aqui é o chão, né? A partir disso aqui, vai para baixo, o negócio fica bem feio para nós, tá? Bem feio para nós. Principais índices chineses, tudo negativo. Principais, a gente vê aqui Nikkei e Coreia reagindo um pouco positivo. E a Europa, de uma maneira geral, no positivo. Os futuros americanos no campo negativo, no início de semana. A gente olha aqui, Brasil, CDS, 5 anos positivo, né? Teve uma queda relativamente positiva, mas não acredito que isso aqui deva perdurar. Acredito que a gente vai começar a aumentar o risco sistêmico aqui, tá? A gente vê 10 anos acima de 4% ainda. Bitcoin acima dos 20.500 pontos, excelente para quem tem Bitcoin. E Ethereum acima dos $1.500, excelente para quem tem Ethereum, uma recuperação bem positiva. Bom, outubro, 4,1, respirando por enquanto, né? Mas dado a abertura do mercado lá fora, acho que a gente deve zerar ou fechar negativo outubro.
Então, a gente tem aí um outubro bem negativo, a expectativa de um outubro negativo, fechamento aqui no 0 a 0. Bolsa no ano 9,2, portanto, a gente ainda respira. Mas vamos ver como é que vai ser. Lembrando que a gente entra aqui, né, novembro, um mês mais fraco, né? Tá perto dos meses mais fracos. A gente vê aqui dezembro, depois um mês um pouco de recuperação. Então, vamos ver. Né? Outubro não foi tão positivo por enquanto como se esperava, dado a abertura que se projeta para o mercado. Estrangeiros, estoque bem positivo no índice, venderam na sexta. Nacionais, estoque bem negativo no índice, compraram na sexta. No dólar estrangeiro, estoque negativo, compraram um pouquinho. Os nacionais, estoque negativo, né? Venderam bem na sexta-feira. Olha só, voltando a ficar bem vendido. E aqui está aqui, né? O índice bateu aqui, testou aqui como suporte, resistência, né? Fez um falso rompimento, subiu e está brigando nessa região, né? Até fechou em cima dela aqui, bem próximo dessa linha aqui, né? Até o semanal fechou aqui em cima dessa linha aqui, né? Porém, a gente já vê aqui uma expectativa de queda e voltar aqui a patamar de 108, de devolver aqui, e não vai ser nada bom para a configuração do fechamento de mês. É o que se desenha a abertura do mercado, tá? Não é minha expectativa. Portanto, a gente aumenta o risco sistêmico, né? O mercado, evidentemente que hoje pode estar só desmontando algumas posições, mas evidentemente para mim, e aí a gente precisa entender o que vai acontecer, porque afinal de contas, esse é um governo que o histórico é péssimo, né, em termos de governança, né, péssimo. Sustentabilidade, enfim, péssimo. E a gente não tem nenhuma carta para o futuro, ou seja, só foi eleito um governo péssimo e aí agora a gente não sabe quem vai ser ministro, não vai ser nada. Então, para mim, a gente passa a ter agora um aumento de risco sistêmico. Tá? Então, essa é a minha expectativa nesse momento. Sexta-feira, Petro e Vale caído 0,87, nos mais ativos 0,80, no agregado 0,08. A variação na normalidade, volatilidade aumentou um pouco, e aqui os DIs futuros, curtíssimo prazo aumentou, longo prazo caiu, né, o que justifica até os longo prazo uma melhora um pouco maior desses outros ativos. As maiores altas, as maiores quedas, semana, mês e ano, tá? A gente vê aqui nada mudou aqui um pouco para mim, em termos de volatilidade, continua a mesma coisa, meu mapeamento. Saldo do BTC, né, agulhando novamente para cima, voltando a níveis elevados, né, 11 milhões de contratos abertos ainda, ou seja, o mercado acreditando numa possível queda. E eles estavam certos, né, o indicador antecedente, daí, né, esse indicador aqui bem importante. Bom, os mais alugados, os mais devolvidos, segue aqui os estoques dos ativos mais alugados e mais devolvidos. Por fim, taxa de juros, na inflação implícita, uma leve altinha aqui, mas dentro da normalidade. A gente teve um fechamento da taxa dos últimos 30 dias, acompanhando aí o movimento todo que a gente viu do IPCA no Boletim Focus. Porém, agora, daqui para frente, tudo, na minha ótica de ver, pode mudar. Acho que o mercado estava mais otimista, eu também estava, mas acho que agora tudo pode mudar. Basicamente é isso, agradeço a atenção de vocês aqui, desejo uma boa semana, desejo que o Brasil tenha boa sorte, desejo efetivamente que a gente tenha aprendido com alguns erros do passado, embora pareça que não, mas eu espero efetivamente que a gente tenha condições melhores para o futuro. Tá? Então, qualquer sugestão e opinião, enfim, por favor, deixar nos comentários ou mandar para o nosso contato. Muito obrigado e até breve.